Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está entrando aí nessa videoaula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando sequência à unidade 9, pegando o segundo ponto gramatical que aparece para nós fazermos o nosso comentário, porque a unidade 9, ela tem gramática na segunda página e ela tem gramática depois na quarta página da unidade, que vai calhar página 61, ok? So, page 61, we have another grammar point for us to practice, to learn, and the title of this is Conditional Sentences with If Clauses. That is not difficult, that is easy, but it's important for us pay attention for learning very well and practice, because you can make some mistakes if you don't pay attention, ok? Então vamos lá, pessoas, sem delongas, vamos lá. Conditional sentences with if clauses. Estamos na página 61, tá? Para você que não achou ainda. É o Grammar Focus número 9, livro azul, obviamente, né? O livro que nós estamos desde o início do ano. Vamos lá, sem delongas? Então, são frases, são sentenças na condicional com partículas, né? Com frases, com orações que tem if. Vamos ver na prática isso. É bem fácil, é bem simples. Olha só, possible situation, no presente. If you get a high paying job, se você tivesse um emprego com alto salário, como a gente fala no Brasil, se você tivesse um emprego bem remunerado, qual é a consequência lá do direito? You have more cash to spend. Você teria mais dinheiro para gastar. O que acontece aqui? Percebem que a oração subordinada, que é a consequência, que é a oração que aparece do lado direito, ela vai estar modificada. Como modificada? Por exemplo, a primeira está no futuro e o will, esse will está abreviado, né, com apóstrofo LL, mas o que o will faz? Coloca a frase no futuro. Então ela foi diferenciada, não foi? Foi colocada para o futuro. A primeira já não. A primeira está igualzinho, ó. If you get, se você tivesse um emprego, blá, 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 blá. Então, em português, você ainda coloca na condicional. Você fala se você tivesse, se você comesse, se você falasse. Concordam? Em inglês, não. Você usa o verbo da forma original dele. Get, have, can, don't, save, né? Estou lendo os quatro, um após o outro. Então, você usa o verbo sem alterar, sem colocar na condicional. O verbo fica lá intacto. A parte, né, a oração que carrega o if, pode ser do lado esquerdo ou ela pode estar do lado direito, tá? Não importa. Aqui só está do lado esquerdo. Mas o importante é você lembrar de uma coisa. A oração que tem if, o verbo vai se manter igual. A outra é que o verbo vai ser modificado. Segundo exemplo. If you have more cash to spend, se você tivesse mais dinheiro para gastar, you'll be able to buy anything you want. Você seria capaz de comprar qualquer coisa que quisesse. Terceiro exemplo, if you can buy anything you want, se você pudesse comprar qualquer coisa que quisesse, you won't save your money. Você não guardaria dinheiro. O won't é o will mais not, conjugado, vira won't. E no final, if you don't save your money, se você não junta dinheiro, se você não guarda dinheiro, you may need another job. Você pode precisar de outro emprego. O may é um verbo modal e tem a ver com probabilidade. Nota que do lado direito, todos os verbos foram alterados. Os dois primeiros foram alterados pelo will. O terceiro foi alterado pelo will mais not, que vira won't. E o quarto foi alterado pelo may, que é um verbo modal também, que seria que expressa a possibilidade. E só o lado direito, o lado esquerdo, que tem o if na oração, continua igualzinho. Então é só isso que vocês têm que lembrar. O lado que tem if não altera nada. O outro lado é que vai sofrer as alterações, tá bom? Já vem os exercícios aqui, que eu vou comentar com vocês esses exercícios. Vamos lá? Match the if clauses in column A with the appropriate consequences from column B, then compare with a partner. Então, você vai fazer o quê?
combinar o lado esquerdo com o lado direito. Olha só como é fácil. Esse exercício ele não é apenas de gramática para ver se você entendeu o jogo aqui, né? Se você entendeu as regras, mas ele é também um exercício de interpretação. Vamos ver como ele se aplica? Número 1, number 1. If you eat less sugar, se você comesse menos açúcar, se você ingerisse menos açúcar, qual a letra que combina? Vamos lá? You'll be able to experience a new culture. Nada a ver. You might feel a lot heavier. Com certeza. Você poderia se sentir bem mais saudável. Então, se você comesse menos açúcar, você poderia se sentir bem mais saudável. O 1 vai com o B. Número 2. If you walk to work every day, se você caminhasse para o trabalho todos os dias, se você fosse a pé para o trabalho todos os dias. O C, ó, you stay in shape without joining a gym. Você ficaria em forma sem precisar entrar numa academia. Sim, concordo. Talvez, né? 3. If you don't get enough sleep, se você não dormisse o suficiente. O A, não. B, já foi. C também. Vamos experimentar o D? You have more money. Você teria mais dinheiro? Não, nada a ver, né? Vamos ver o E. You won't be able to stay awake in class. Você não seria capaz de ficar acordado na aula. Olha só, se você não dormisse o suficiente, você não seria capaz, né? Você não conseguiria se manter acordado na aula. Perfeito. Então, o número 3 vai com E. Número 4, if you change jobs, se você trocar de emprego, se você ficar trocando de emprego, se você ficasse trocando de emprego. E aí? F, you may not like it better than your old one. Se você trocar de emprego, você pode não gostar tanto quanto você gostava do antigo. Qual mais? 5. If you don't get married, se você não se casasse, o que aconteceria? 1, não. B, não. C, não. D, sim. You have more money to spend on yourself. Você teria mais dinheiro para gastar com você mesmo. Então, se você não se casasse, todo o seu dinheiro seria seu. Combina, né? Então, o 5 é D. E para finalizar, o 6. If you travel abroad, se você viajasse para fora, o que ia acontecer? A, né? Pessoas letra A. You'll be able to experience a new culture. Você seria capaz de, você poderia, se for o caso, pode traduzir assim também, experimentar uma nova cultura. Perfeito, vocês viram como faz todo sentido, não é difícil, é bem tranquilo, tá bom? Então, para você que não se liga muito em gramática, né, para não dificultar, não precisa nem lembrar o que é subordinado, o que é oração principal, qual que vai para condicional, como que eu identifico aquela que vai ser modificada. É só você lembrar do seguinte, comparando com a língua portuguesa, o se que a gente usa, eles também usam, que é o if. E tem a ver com condicional, porque é uma condição. Então, se eu fosse milionário, eu compraria uma Ferrari. Se eu fosse italiano, eu visitaria o Coliseu. Então, assim, sempre no campo das ideias, no campo da imaginação, no campo da condicional. Então, para que eu vivesse tal coisa, alguma outra teria que antes acontecer. Uma condição, estabelecemos aqui uma relação de condição, tá bom? Em inglês isso também existe. E é mais fácil ainda. A frase que vai o se, ela vai ser original, porque em português ela não fica original. Em português, quando você põe o se, você é obrigado a colocar o verbo na condicional. Então, se eu fosse... Na verdade, não é nem condicional. Em português, você coloca no subjuntivo, né? Ó, se eu fosse, se eu comesse, se eu falasse, se eu viajasse.
é um tempo verbal chamado subjuntivo do presente, se eu não me engano. É um tempo, é assim, é uma análise gramatical bastante profunda, tá? É para quem realmente é fera em gramática. Se você não gosta, não se interessa por gramática, nem perca seu tempo, porque é um tempo verbal meio esdrúxulo, não é tão normal, tão conjugável no dia a dia, tá? Mas é passado do subjuntivo, se não me engano. É alguma coisa subjuntiva. Se fosse, comesse, falasse, brincasse, viajasse, tem a ver com um tempo verbal cujo nome é alguma coisa subjuntiva. Então, em português, para você criar essa ideia, você precisa desse tempo no subjuntivo. Você precisa do se, o verbo vai estar no subjuntivo e a oração subordinada ainda estará na condicional, que é o futuro do pretérito. Então, olha só, se eu comesse mais, eu engordaria. Se eu dormisse mais, perderia o meu tempo. Se eu corresse mais, correria risco de bater o carro. Então, nota que a primeira sentença você tem a partícula se, você tem o verbo principal no subjuntivo. Na segunda sentença, que é a oração subordinada, você ainda tem o verbo principal no tempo condicional. Olha como a língua portuguesa é muito mais cheia de regra e muito mais difícil. No inglês, não. No inglês é if. A frase corretamente no tempo presente, sem mudança nenhuma, sem alteração nenhuma no verbo. E a oração subordinada, aí você coloca ela no futuro, aí você coloca o might, não precisa nem colocar na condicional. Então é bem mais simples, é bem mais fácil. Você joga um modal, não precisa pôr na condicional. Então é isso, pessoas. Traçando um paralelo, vocês viram, acabei de provar para vocês que é mais simples. E, de forma bem prática, como que eu uso isso? Você vai usar quando você quiser traçar uma ideia no campo das hipóteses. Se eu ganhasse 20 mil por mês, eu teria uma casa na praia. Se o meu carro fosse novo, eu viajaria mais com ele. Campo das ideias, campo das hipóteses. Sabe quando uma coisa não é real, mas você quer imaginar como seria se aquilo fosse real? É isso. Então, quando surgir em você a necessidade, quando você estiver conversando em inglês com seus amigos, com as pessoas que você conhece, e surgir a necessidade ou a oportunidade de você conversar usando termos hipotéticos, você vai usar isso, tá bom? Então, muito bem, eu fiz os exercícios com vocês, trabalhamos juntos, tem mais exercícios, podem fazer, tá bom? Essa foi as duas aulas, terça, hoje é quinta, né? Essas foram as duas aulas referente à unidade 9. Façam exercícios e me mandem. Qualquer dúvida que vocês venham ter, me chamem no WhatsApp, liguem, mandem e-mail, estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós e logo, em breve, muito, muito em breve, né? Logo, logo estaremos juntos fazendo essas aulas presenciais, porque é assim que deve ser e com certeza o pior já passou e nós vamos ter um 2021 aí de muitas alegrias aí. E vocês vão falar inglês fluentemente ainda em 2021. Só depende de vocês. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.